Olá, pessoal. Eu sou Roberto Andrade. Estamos de volta agora no fascículo 4 da parte 1 do projeto LICS Soluções Sustentáveis, que apresenta a ISO 9001-2015, comentários e dicas, seção 4.3, que trata do escopo para o sistema de gestão da qualidade. O nosso grande objetivo é desmistificar essa nova norma, essa nova revisão, que deve ser tratada com a simplicidade com a qual um sistema de gestão deve ser tratado dentro da organização. Participem do nosso site www.licsustentavel.com.br/contato. Esse /contato leva você diretamente a um local onde você pode fazer comentários, pode tirar dúvidas, pode fazer críticas, enfim, o que nós queremos é que vocês participem do nosso processo. Não deixem, ao final da apresentação, de clicar ali no nosso canal, naquela mãozinha positiva, para que a gente possa dar continuidade nesse projeto que está sendo tão bem sucedido. Vamos lá? Bom, para a gente falar desse item 4.3, determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade, é importante, que a gente entenda o significado de escopo. Nos vários cursos que eu dou, sempre ocorre essa dúvida em relação ao escopo do sistema de gestão. E é claro, isso é natural, a gente ter dúvidas em relação a alguns termos que não são termos corriqueiros do nosso dia a dia. Então eu selecionei aqui para vocês dois significados que eu achei mais preponderantes em relação a escopo. O primeiro é que o significado de escopo é que ele é a delimitação das atividades. Ele delimita as atividades. Exemplo, traçou o escopo de sua profissão. Bom, por exemplo, eu sou um profissional, um engenheiro químico. O escopo da minha profissão, onde eu venho trabalhando há mais de 30 anos, é sistemas de gestão, onde eu apoio em organizações na implementação e na manutenção desses sistemas e dou treinamento em relação aos sistemas de gestão para várias organizações, cursos abertos e etc. Esse, então, seria o escopo do meu perfil profissional, seria a delimitação das minhas atividades. Uma outra informação, um outro significado interessante é propósito. Quer dizer, o escopo é o propósito, o que se tem por finalidade. Quer dizer, a minha finalidade de profissão é basicamente apoiar organizações na manutenção e na implantação de sistemas de gestão e treinar organizações na implantação de sistemas de gestão. Com algumas outras atividades secundárias, como auditorias de sistema, etc, etc. Mas, basicamente, essas duas. A mesma coisa uma organização. O propósito de uma organização desenvolvedora de softwares seria desenvolver e comercializar softwares. Então, ela teria, na delimitação de suas atividades, basicamente duas atividades: desenvolver e comercializar. Dentre essas, você teria várias outras. Bom, partindo do escopo, agora nós podemos definir o que seja o escopo de um sistema de gestão. Então, usando as informações de significado anteriores, o escopo de um sistema de gestão é a delimitação das atividades do conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer políticas, objetivos e processos para alcançar esses objetivos. Por exemplo, a empresa que desenvolve e comercializa softwares, ela com certeza vai ter uma política para fazer esse desenvolvimento e essa comercialização, e ela vai ter objetivos de desenvolver e objetivos
de comercializar. E vai gerar uma série de processos para que ela possa alcançar esses objetivos e atender a essa política. Isso é o escopo de um sistema de gestão. E o escopo de um sistema de gestão da qualidade, né? É a delimitação das atividades de parte de um sistema de gestão com relação à qualidade. Então, o escopo de um sistema de gestão da qualidade, ele é uma parte de todo o escopo da organização. A organização tem um sistema de gestão financeiro, tem um sistema de gestão operacional, tem um sistema de gestão de aquisição, tem um sistema de gestão ambiental e tem um sistema de gestão da qualidade. No nosso caso, nós vamos tratar do sistema de gestão da qualidade. E aí, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar um pouquinho sobre a norma, né, o item relacionado à norma ISO 9001, o item 4.3, determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade. E o que nós queremos falar aqui, para não deixar de apresentar o texto da norma, né, seria falar sobre os requisitos. Então, nós temos 5 requisitos, alguns novos, né, vocês vão ver aqui, que vão ser necessários para determinar o escopo do sistema de gestão da qualidade. O primeiro deles, eu vou até colocar aqui passar uma cobertura nos devs para vocês terem essa informação bem clara, né? O primeiro deles é que a organização deve determinar os limites e a aplicabilidade, né, do sistema de gestão. Então, tem que se determinar limites e aplicabilidade. O segundo deles, o segundo dev, né, trata de 3 requisitos, né? O primeiro é considerar as questões externas e internas, que nós vimos lá no item 4.1. Depois, considerar os requisitos de partes interessadas, né, que nós vimos lá no 4.2. E depois, considerar os produtos e serviços. Mas, Roberto, eu preciso escrever isso no escopo? É importante que haja uma informação com base no que foi considerado. Se você considera, o escopo é uma informação documentada. Nós podemos ver aqui, olha, aqui pede-se uma informação documentada. Então, logicamente, deve aparecer as questões relacionadas, né, ou que influenciem o escopo. Tá? Devem aparecer os requisitos das partes interessadas que influenciem o escopo e os produtos e serviços da organização. Um outro requisito, né, é que a organização deve, eu vou botar em amarelo novamente, a organização deve aplicar todos os requisitos dessa norma, se eles forem aplicáveis no escopo determinado do seu sistema de gestão. Nesse caso, não houve uma mudança significativa, né, nesse processo, porque anteriormente já se solicitava a justificativa, né, da não aplicabilidade de um requisito. Mas agora está muito reforçado que essa não aplicabilidade deve ser justificada no escopo, né? Então, esse é um outro requisito. O próximo requisito, agora já fora, nós já falamos dos nossos 5 requisitos, 1, 2, 3, 4 e o 5º aqui, que tratam do escopo, que nós vamos ver um pouco mais à frente. E aqui nós temos, né, o primeiro ponto, é que o escopo tem que ser uma informação documentada. E o segundo ponto, o escopo deve declarar o tipo de produto e de serviço cobertos e prover justificativa para qualquer requisito que não seja aplicável. Então, está dentro do escopo, como nós já falamos. E, por fim, a norma dá um esclarecimento aqui em relação ao processo de não aplicabilidade, né? Então, ela fala que ela
só pode ser não aplicável se não afetar a capacidade da organização em assegurar conformidade com seus produtos, etc, etc, etc. Bom, e aí nós podemos falar agora, né, do que deve conter o escopo da organização, né? Então aqui, o que deve conter o escopo da organização. No primeiro momento, falar de produtos e serviços, né? Isso fica muito claro, né? Que produtos e serviços têm que estar no escopo. Se uma empresa, a nossa empresa de desenvolvimento de softwares, o produto dela é desenvolvimento de softwares. Então, são os softwares, são os programas de computador que ela desenvolve, né? Se ela, além de desenvolver o software, ela presta serviços de implantação desse software, então ela teria um serviço que seria implantação de softwares, né? Outro ponto interessante é os limites e a aplicabilidade no sistema de gestão da qualidade, né? Então, no caso dessa nossa empresa, os limites seriam o quê? Seria a localização dessa empresa. Se essa empresa de desenvolvimento ela é aqui no Rio de Janeiro, né? Então ela tem lá uma localização, tem um andar, 2 andares de um prédio, 3 andares de um prédio, enfim, ou um prédio, né? E aquilo ali tem um endereço, tem um CEP, e esses são os limites desse sistema de gestão. É o que está ali dentro desse processo. Se ela tem, além disso, ela tem uma subsidiária em São Paulo, né? Então, automaticamente, em São Paulo, vai ter que entrar o endereço, a localização de São Paulo para dar o limite dessa organização. Está claro isso? E a aplicabilidade? Qual é a aplicabilidade de uma empresa de desenvolvimento de softwares? É o desenvolvimento. Ela desenvolve, né? E ela comercializa. E ela pode dar assistência técnica. Então, essa é a aplicabilidade. São os grandes processos, os macroprocessos dessa organização. Certo? E aí, os requisitos da norma que fazem parte do escopo, na realidade, são todos os requisitos da norma, à exceção daqueles que não se aplicam e terão que ser justificados no escopo. Então, entrariam as justificativas no escopo, né? As questões internas e externas, também é interessante, né, a gente pensar sobre isso, né? Algumas questões vão impactar no escopo e elas devem estar de alguma maneira incluídas no escopo, né? Por exemplo, numa empresa que produz papel, ela quer fazer o seu sistema de gestão funcionar desde as suas florestas, da onde ela recolhe o eucalipto, pinos para a produção do papel, até a unidade fabril. Mas acontece que ela tem um entrave, né? Um entrave de circunvizinhança, né? Com demarcações indígenas e legal, entraves legais. Com isso, ela não pode considerar no escopo, é uma questão interna que tem que ser externa que tem que ser considerada, porque ela tem um entrave legal, uma questão legal que não permite que entre no escopo. Então, ela tem que considerar essa questão externa. Requisitos de partes interessadas, então, são mais comuns ainda. Por exemplo, agências reguladoras, né? Uma empresa de armazenamento e distribuição de combustível, né? Ela tem uma série de tancagens, uma série de processos de mistura, né? Onde tem álcool, onde tem gasolina, onde tem diesel, onde tem óleo de mamona, enfim, tem todos os combustíveis mas ela não tem a licença para fazer a mistura de diesel com óleo de mamona. Ela pode adquirir a mistura do diesel sustentável, mas ela não pode, né, produzir essa mistura porque ela não está licenciada. Então, no seu escopo, esse produto não vai poder aparecer. Aí estão, né, os exemplos com relação ao que deve conter no escopo da organização.
E aqui, então, nós demos uma visão geral e vamos passar a um exemplo na próxima transparência. Exemplo de um escopo para atendimento ao requisito. Então, vamos olhar as várias etapas desse escopo. Gente, isso é só um exemplo, por favor. Podemos ter escopos muito melhores do que esse, né? Mas esse talvez elucide a dúvida de uma grande parte do nosso pessoal. Então, a primeira sentença, né? A empresa Olhosa S.A. estabelece seu sistema de gestão da qualidade para as instalações localizadas na rua do Polo Madeireiro de Mandala, abrangendo. Aqui, logicamente, ela teria que entrar com o CEP, enfim, com o bairro, com a cidade, né? E aqui o que ela está fazendo? Ela está dando os limites do escopo, né? E aí, abrangendo os requisitos das partes interessadas diretamente envolvidas e identificadas, tais como empregados, acionistas, clientes, fornecedores, subcontratados e reguladores. São as partes interessadas. As questões externas e internas que sejam pertinentes ao seu negócio e voltadas para a qualidade de seus produtos, como estabelecido no documento XYZ. São as questões externas e internas. Nesse caso aqui, a empresa relacionou, né, todas as questões lá num documento que ela preferiu não colocar aqui para não se estender tanto no seu escopo, né? E, por fim, o desenvolvimento, produção, comercialização e assistência pós-venda. Quer dizer, ela tem 4 aplicabilidades, né? Desenvolvimento, produção, comercialização e assistência pós-venda de seus produtos, que são caixotes e caixotões de madeira e plástico com dimensões variáveis. Aqui está a definição de produtos e serviços do escopo da organização. E aqui, ao final, ela estabelece: a Olhosa não dispõe de frotas para entrega de seus produtos e esse serviço é de responsabilidade de seus clientes, não estando no escopo da organização. É um requisito não aplicável que está em relação, essa justificativa está em relação ao item 8.5.4 da norma, que é os requisitos de preservação de produto. Terminamos aqui mais um fascículo da norma, esperando que todos tenham gostado bastante do nosso projeto, da nossa apresentação, que ela tenha sido prática, que ela tenha sido simples, né? E, por favor, deixem seus comentários, façam as suas críticas, participem do nosso site. O site é www.lixsustentavel.com.br/contato. Não deixem de dar o ok na mãozinha lá no nosso canal para ajudar a gente a continuar nesse projeto da Lix. Já já vai aparecer um íconezinho aqui do lado direito abaixo para que você possa se inscrever no nosso site, no nosso canal, aliás, tá? Pessoal, até a volta.